Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é: aonde está o fruto? Você não vai querer perder. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Coríntios 15, 54. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Chegará o dia em que deixaremos de lado a natureza pecaminosa, com a qual lutamos constantemente. Quando isso acontecer, nos revestiremos da natureza divina, que é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Neste momento, este corpo mortal, seja a morte, se revestirá de imortalidade, que nunca morrerá. Então receberemos todos os benefícios que Jesus providenciou para nós no Calvário. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Agora, a minha querida mãe com o tema escritura de hoje. Aliás, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Hoje eu vou cantar um hino que eu aprendi no Betel Brasileiro, quando eu estudava lá. Esse hino sempre falou muito ao meu coração. E espero que fale ao seu. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor. Também
transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim, indo além. Ao teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. Onde está o fruto? O texto de hoje se encontra em Gálatas 5, 16 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estes, acerca das quais vos declaro, como já antes de vós disse, que os que contêm tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiços de vanglórias,
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença. E neste momento eu peço que me unge com a tua palavra. Que cada palavra que sai da minha boca seja uma palavra que cada pessoa que está escutando necessita, para que eles possam vir a ti, voltar a ti ou crescer em ti. Neste momento eu peço todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é: aonde está o fruto? Lembra que eu disse, escreve no seu papel, aonde está o fruto? É uma pergunta. O texto é Gálatas 5, 16 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Coloque tudo isso no papel que você buscou e vamos começar a ver o que esse texto está nos falando, certo? No versículo 16, vamos começar com: digo, porém, andai. Ordena seu comportamento. A palavra está ordenando para andar. É um comportamento, andar. Andai. Andai no Espírito. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui, alguma coisa está errada aqui. Andai em Espírito. Está mas aqui, ok, tá bem. Andai em Espírito. Fazemos isso em colocando nossa fé exclusivamente em Cristo e na cruz, por meio da qual o Espírito opera exclusivamente. Você vê isso, anote, em Romanos 8, de 1 a 2. E vai ler esse texto para ver como é que ele entra nessa mensagem. Depois, quando você estiver estudando a mensagem que eu estou dizendo. Então, continuando o versículo 16, diz: e não cumprireis a concupiscência da carne. Isto prova a existência da natureza pecaminosa no crente. Declara a consciência dos desejos corruptos. Como afirmado, a única maneira de não satisfazer a concupiscência da carne é que nossa fé seja colocada exclusivamente na cruz. Continuando no versículo 17. Porque a carne, aqui está referindo, nesse caso, desejos malignos. É isso que a carne está significando. Cobiça contra o Espírito. É o oposto do Espírito. Então, a carne são os desejos malignos. E o Espírito Santo são os divinos. Então, prestaremos bem atenção aqui quando continuamos. E o Espírito contra a carne. É somente o Espírito Santo que pode subjugar a carne. Ele faz como afirmamos repetidamente, por nossa fé ser colocada exclusivamente na cruz. Então, se a nossa fé está colocada exclusivamente na cruz, a gente entregou a nossa vida a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita nas nossas vidas. E a luta é contra a carne, que é os desejos malignos. Isso é se a gente exclusivamente colocou toda a nossa fé no que Cristo fez na cruz. E essas opõem um ao outro. Esses dois nunca podem se harmonizar. Como Paulo afirmou, a velha natureza deve ser expulsa e o que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, quando a gente aceita Cristo,
A gente tem que entregar nossa vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo e deixar que o Espírito Santo nos guie no dia a dia. Porque senão, aquele velho homem, aquela carne, os desejos malignos vão nos tomar de novo. Então, tenha cuidado, porque a carne não é o que a gente quer o fruto do Espírito. Veja que eu falei o fruto, porque tudo que tem a ver com fruto tem que estar junto e unânime. Então, para que não façais o que queres. A última parte do versículo 17. Para que não façais o que queres. Vou ler o versículo todo para ser mais fácil. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro. Para que não faceis o que quereis. Ok. Para que não faceis o que quereis. Sem o Espírito Santo, que opera pela cruz, o crente não pode viver uma vida santa. Então, a gente sabe agora que a gente tem que ter o Espírito Santo em nós para podermos agir e ter uma vida santa. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente sozinho não tem o poder de fazer o bem. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como é? A lei diz que ama teu próximo, tudo da lei é correto, não é? Mas aqui diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não sois debaixo da lei. Porque isso é porque se o Espírito Santo está em nós e nos guiando, a gente vai fazer cumprir a lei por meio do Espírito Santo e não por nossa própria força. Então é por isso que não há lei. E muita gente pensa que a Bíblia está contradizendo. Não, é porque você está lendo de uma maneira errada. Lembra que a semana passada falamos sobre Filipe e Eunuco, que não entendeu a palavra? Aqui é uma das partes que muita gente não entende. Mas é a mensagem importante, porque o Espírito é que nos guia e nos dá vitória sobre aquilo. Por isso que não precisamos estar debaixo da lei. Mas cumprimos a lei por meio do Espírito Santo. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê se a gente está lendo de olhos errados, né? Não se pode seguir o Espírito e a lei ao mesmo tempo. Mas, lamentavelmente, isso é o que a maioria dos cristãos modernos está tentando fazer. A menos que se entenda adequadamente a cruz no que diz respeito à santificação, não se pode ser devidamente conduzido pelo Espírito, que opera exclusivamente dentro da estrutura da obra consumada de Cristo. Então, aqui está falando que a gente tem que estar totalmente no Espírito. O Espírito e a lei ao mesmo tempo. A gente não pode tentar observar. Eu dou para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, Deus vai me levar ao céu. Não, não é assim. O Espírito Santo entra na sua vida e te guia passo a passo. E se você perceber que está cumprindo a lei, você dá ao pobre, porque aquele desejo de dar ao pobre está dentro de você, porque o Espírito Santo não quer ver um pobre. É isso mesmo. Não é porque é lei, mas o Espírito Santo está te dando essa vontade de fazer aquilo. Você está cumprindo a lei, mas não porque você mesmo está tentando cumprir a lei para poder ser salvo. Porque a lei não salva ninguém, condena, certo? Você tem que estar
debaixo do Espírito Santo, pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Preste atenção. Se alguém tentar funcionar por meio da lei, qualquer natureza, as obras da carne se manifestarão em sua vida. Vamos ver aqui. Prostituição. É uma coisa que, se você está debaixo da lei, se você pratica a prostituição, você vai querer esconder, não é? Porque é uma coisa que você acha que é errado e não pode. Mas pratica. Dormindo com seu namorado antes do casamento. É como uma prostituição, você está fazendo as coisas erradas. Então, preste atenção. Essas coisas são as coisas da carne. Impureza, lascívia, idolatria. Mas o meu pai é o pai melhor do mundo. Ele me ajuda em tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Ou meu namorado é o namorado melhor do mundo. Ele é a pessoa melhor do que Deus. Eu não sei o que eu faria sem ele. Isso é errado. Você está colocando aquela pessoa como um ídolo. Mas eu preciso de mais dinheiro, vou trabalhar muito e vou ganhar muito dinheiro. Dinheiro também é ídolo. Se você não usar da maneira correta. Feitiçarias. Que coisa linda. Vou ver o meu... eu esqueci como é que é a palavra em português, mas você vê... Eu sou virgem e eu olho no papel e vejo o que vai acontecer com uma pessoa que é virgem. Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Não vem de Deus. Deixa essas coisas de lado. Inimizades. Está sempre brigando com uma pessoa e outra. Porfias. Emulações. É quando... Eu não tinha ouvido falar disso muito, mas depois que eu voltei aos Estados Unidos, eu trabalhei num lugar onde é que existia adolescentes rebeldes que foram tirados das suas casas para poder serem endireitados para voltar à casa deles. E alguns nunca voltaram. Mas uma das meninas apareceu lá que estava cortando o seu braço porque não estava gostando do que estava vendo. E parecia, ela dizia que sentia satisfação de se cortar. Isso é chamado de imulações. Outra coisa que é imulação, que muita gente não sabe, é tatu. Tatu que se coloca no braço, ou no rosto, ou onde for. Se você colocou e tornou-se crente, não tenha medo, porque Deus não te vai mandar ao inferno por causa de um tatu. Mas se você nunca colocou um tatu, não coloque, porque é imulação. Iras, pelejas, dissensões, está sempre inventando histórias sobre uma pessoa que você não gosta. Heresias, pegando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e dizendo que é. Inveja. Aquela pessoa ali tem uma coisa que eu gostaria de ter. Eu tenho tanta inveja daquela pessoa. Não, isso não é de Deus, não. Homicídios. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um bolinho, vou colocar um pouquinho de veneno de rato e dar aquele bolo àquela pessoa. Ela nem vai saber, mas eu vou matá-lo, porque está no meu caminho.
Isso é o fruto da carne. E não deve ser nem o crente. Bebedices, bebendo constantemente e destruindo o corpo que Deus te deu, que é o Espírito, o corpo é o Espírito, é a casa do, é o templo do Espírito Santo, né? Glutonaria e coisas semelhantes a essas. Todas as coisas que têm a ver com isso que eu falei aí, são fruto da carne. E a gente não deve fazer nada com isso. Se alguém está andando segundo a carne, anote Romanos 8:1. Se você está andando segundo a carne, o que Romanos 8:1 diz? Um ou mais desses pecados se manifestarão em sua vida. O único caminho, e quero dizer, o único caminho, alguém pode andar em vitória perpétua e entender o que Deus o recebe, que tudo o que recebemos de Deus vem a nós por meio da cruz. Consequentemente, a cruz deve ser sempre objeto, opera exclusivamente dentro dos limites do sacrifício de Cristo. Exercerá seu grande poder em nosso favor, que nos permitirá viver uma vida santa. Certo? Continuando o versículo 21 foi: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Refere-se ao fato de que o apóstolo não tinha medo de nomear pecados específicos. Ele não teve medo, porque isso vai nos iluminar exatamente onde Deus queria que nós estivéssemos. Isso e continuando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você viu que a gente disse todas essas coisas e coisas semelhantes. Então existe talvez, aqui está dando margem de que há outras coisas que fazem parte do espírito, do fruto da carne, que não estão aí. Todos que praticam isso, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Isso nos diz, em termos equívocos, que se nossa fé não estiver eternamente em Cristo e na cruz, simplesmente não conseguiremos. Deus não tem dois caminhos de salvação. A vitória apenas, que é Jesus Cristo e este crucificado. Vamos agora ver o fruto do Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, vejamos, não são frutos, é o fruto. Mas o fruto do Espírito, não é plural, é um fruto só. Não são frutos, mas sim fruto. Devemos ser vistos como um todo, o que significa que crescem igualmente. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Contra isso não precisava haver uma lei, mas que o leitor entenda que este fruto é do Espírito Santo e não do homem. E só pode se desenvolver quando somos guiados pelo Espírito.
E só podemos ser guiados pelo Espírito, fazendo da cruz o objeto da nossa fé. Entendeu isso? Se a gente quer ter o fruto do Espírito em nossas vidas, a gente tem que ter o objeto da nossa fé, a cruz de Cristo e o sacrifício no Calvário. E quando isso acontece, o Espírito Santo habita em nós e gera o fruto do Espírito, que tudo é junto. Agora vemos uma vida espiritual, certo? 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas... E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso pode ser feito apenas pelo entendimento do crente que foi realizado por Cristo na cruz e por sermos batizados em sua morte. Isso se encontra, você pode anotar, Romanos 6, de 3 a 5. Sendo este o caso, e com repetidamente afirmado, a cruz deve sempre ser o objeto de nossa fé. E por si só trará esses resultados. Vemos o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós dissemos antes, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, acreditando no que Ele fez no Calvário por você. E constantemente está dizendo, estou salvo por meio da cruz, do Calvário de Jesus Cristo. O Espírito Santo entra na sua vida e ajuda você a andar no Espírito. O verbo andar refere-se ao nosso estilo de vida. Essa passagem declara que tanto a vida quanto a santidade são a obra do Espírito Santo. Ele opera a salvação e ele opera a santificação. Ambos são realizados no princípio da fé. Isso se refere à cruz, sempre sendo o objetivo de nossa fé. Muitos sabem que receberam a vida espiritual, no que diz respeito à salvação pela fé, mas pensam que só podem assegurar a santificação pelas obras. Olha como é tão fácil de cair. A gente tem o objetivo de nossa fé, a cruz de Cristo. E o Espírito Santo está em controle. Mas na hora que a gente tira os olhos da cruz e do Espírito Santo e achamos que temos que fazer boas obras, isso é um grande erro. Nunca traz vitória. Sim, com o Espírito Santo, a parte do fruto do Espírito, o que era? Vamos ver de novo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas as obras que a pessoa na carne tenta fazer, que não consegue fazer direito, no Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, essas coisas acontecem. Não porque a gente acha que tem que fazer aquilo para ser crente. Eu tenho que ir ajudar, limpar o quintal da senhora, ela está doente e precisa de ajuda, e a gente da igreja vai lá fazer isso. Isso é obra. Mas, de repente, você está em casa e o Espírito diz a você, ei, vai na casa daquela pessoa. A igreja está fazendo grupando com algumas pessoas para ajudá-la. Vai ajudá-la.
Porque é assim que a gente faz, a gente ajuda um ao outro. Aí, quando o Espírito Santo está dizendo para você ir, aí é outra coisa. Você não está fazendo aquilo para vanglória, para te elevar, mas está fazendo porque você é crente e sabe que aquela senhora da igreja que está doente, não pode fazer isso ou aquilo, precisa de ajuda e você vai lá. É um espírito totalmente diferente. É um fruto totalmente diferente que está sendo usado. O fruto do orgulho, porque você quer que todo mundo veja que você está fazendo aquilo, é da carne. O fruto da benignidade, que é o fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito, vamos dizer, está aparecendo e você não quer, você vai fazer aquilo, mas não importa se alguém saiba disso ou não, porque a glória é toda de Jesus Cristo. Então, isso é que nós vemos. Crer em Cristo e na cruz para a santificação, assim como a justificação, introduz a pessoa em uma vida de poder e vitória, que é a única maneira pela qual isso pode ser realizado. E quando a gente faz essas coisas no Espírito, existem aqueles ao nosso redor, que vão dizer, aquela pessoa ali que está fazendo, eu não entendo o que aquela pessoa faz tudo com tanta alegria, não reclama, não é no sentido de força. Eu quero saber o que aquela pessoa tem, porque eu quero que ela queira isso também. É isso que as pessoas vão ver em você. E vão querer o que você tem. Mas se você faz só para fazer, para poder ganhar ponto, não. Ou mostrar que você é melhor do que outra pessoa, não. Isso não vai te dar nada. 26. Não sejamos cobiços de vanglórias. O que é um sinal de que alguém está funcionando de acordo com a lei? Se a gente quer que todo mundo saiba que eu dou para os pobres, que eu faço isso, que eu dou o meu dízimo, que eu faço aquilo outro, para mostrar que eu sou melhor do que o outro, é vanglória. E Deus não quer isso. Ir irritando uns aos outros. Alta justiça. Você está irritando alguém porque você faz e sempre assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o outro. E aquela pessoa se sente humilhada porque, vamos dizer, que você comprou um negócio muito especial para outra pessoa, mas a pessoa com quem você está conversando quase não tem dinheiro para colocar comida na mesa. E aquela pessoa se sente tão pobre e mal porque não pode fazer o que queria. É isso que está falando. Você está irritando uns aos outros porque você está mostrando que você é melhor do que os outros. É vanglória. Você está abaixando as outras pessoas, está irritando aquelas pessoas. Outra coisa é invejando-nos uns aos outros. Quantas pessoas vê que o vizinho tem alguma coisa, você diz, eu tenho que ir comprar um daquele, porque eu gostei disso, vou comprar. É tendo inveja. Você pode, no espírito correto, sim, comprar algo que você gostou, certo? Mas tudo que acontece ao redor, você precisa disso, aquilo, porque todas as pessoas ao redor têm aquilo, e você faz com inveja daquelas pessoas, isso não vem de Deus, não. Esses são obras da carne, e se manifestarão se nossa fé estiver em outras coisas além da cruz. Se a nossa fé não está em Cristo e nele crucificado, nós vamos fazer isso. Agora eu quero dar a oportunidade às pessoas
que não tem o Jesus Cristo no seu coração, que gostaria de tê-lo para ter o Espírito Santo dentro de si, para cumprir o fruto do Espírito, através do Espírito Santo, acreditando no que Cristo fez no Calvário. E fazendo isso, nós vamos fazer uma oração, porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer a oração de primeira vez. Então a gente tem uma oração que é chamada oração do pecador. Eu vou dizer um pedaço, você repete até o final. Agora, essa oração não tem poder, as palavras não têm poder em si mesmo, mas acreditando no que as palavras dizem, de todo o seu coração, é o que está dentro de você, é que vai te salvar. O que você está, como você está repetindo as palavras. Se você está repetindo só para repetir, não vai fazer nada, você não vai sentir nada. Mas se você repete com todo o seu coração, acreditando no que está dizendo, vai ser um crente. Aí você tem que estar constantemente renovando sua vida diante da cruz de Cristo e o Espírito Santo dentro de você, para controlar todo o fruto do Espírito, certo? Então vamos inclinar a nossa cabeça, vamos orar essa oração. No fim da oração eu vou orar por todo mundo, os crentes, não crentes, todas as necessidades. Então, por favor, não vá embora. E se você tem uma necessidade e quer colocar nos comentários desta programação, eu nem sempre vejo, mas meu marido vê e ele diz: Susan, houve um comentário aqui, eu não sei o que disseram. E eu vou e olho. E se é um pedido de oração, vamos parar e orar. Meu marido e eu. Então preste atenção, porque eu quero orar por cada um de vocês. Se você aceitou Jesus, também vou orar por você para crescer. Queremos saber que você aceitou o Facebook, e tanto quanto o Facebook como o YouTube não vê vocês. Então, não pode dizer, fulano de tal aceitou Jesus, fulano de tal precisa disso. E eu não vejo. Então, você tem que colocar isso no comentário, para que eu possa orar por vocês, certo? Agora, vamos orar, fazer a oração do pecador primeiro e as outras coisas seguem. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o coração, você é salvo. Vou fazer uma oração, então não vá embora. Vou fazer uma oração para cada um de vocês que estão escutando. E depois fique, porque vou fazer umas explicações. Nosso Deus, nosso Pai, nós ficamos na Tua presença agora. Eu peço por cada pessoa que te aceitou hoje, que possa se firmar na Tua palavra, que possa achar uma igreja da qual essa pessoa possa crescer em Ti, que ensina a doutrina sã e que é a Tua palavra.
Eu peço também que esteja com cada um que voltou a Ti hoje, que possa firmar e achar também uma igreja que possa crescer em Ti e não desviar mais. Peço também pelos crentes que estão aí. Peço por todos, suprir todas as necessidades. Tem gente que está escutando que está com a doença, Senhor. Peço que neste momento tire essa doença daquele corpo. Sara aquela pessoa. E eu te peço também que esteja com essas pessoas também que estão sem alimento em casa, Senhor. Supre as suas necessidades. Ou talvez não tenha uma casa sobre si, porque perdeu todo o seu dinheiro e está sem um lugar para viver. Abre as portas que a pessoa possa ter uma casa para viver. Existem pessoas sem emprego, que precisam de um trabalho para que possa trazer comida para dentro da casa, para que possa fazer as coisas, mas não tem esse trabalho. Senhor, abre as portas para as pessoas que conhecem a Ti, que possam ter o emprego que precisa, para poder ter o alimento que precisa e as coisas na sua casa que precisa, que são necessárias. Que as coisas que não são necessárias são fúteis. Agora, se você acha que a pessoa precisa mais de um pouquinho de conforto, porque está doente ou tem uma dificuldade ou outra, aquela pessoa precisa daquele conforto. Ajuda cada um. Cumpre o que precisa em cada vida que está escutando. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Agora não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta.
Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então, eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida Revista e Corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.